Amém? Coloca ela perto dela. Que bom estarmos na casa do Senhor, né? Mais um dia aí pela manhã e eu creio que nosso coração ele transborda de alegria em qualquer oportunidade que nós temos de adorar o Senhor. Seja pela manhã, seja à noite, mesmo que mude um pouco o horário, mas o nosso coração tem que estar sempre disposto a estar na presença do Senhor com alegria na nossa alma, no nosso ser, para juntos glorificarmos e adorarmos ao nome do Senhor. Amém? Eu gostaria de pedir que os irmãos colocassem de pé, para que a gente se animasse um pouquinho. Né? Tem um louvor que é bem conhecido, e ele vai de encontro a esses salmos que eu peguei. Eu espero que o grupo de louvor não tenha ensaiado esse louvor, senão o Anderson vai puxar de orelha. Mas eu estava meditando ontem à noite, eu disse, eu vou cantar esse florinho que é conhecido, que é para a gente se alegrar na presença do Senhor. Que diz assim, ó. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e cantar. Aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e adorar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e cantar. Aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, para sempre. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, para sempre. Glória a Deus, amém? Deus estava de palmas bem forte para o nosso Deus, porque Ele merece. O Salmo 145, ele fala bem isso aqui no início. Ele diz assim, eu te exaltarei, meu Deus, ó Rei, eu bendirei o teu nome para sempre e sempre. A cada dia te bendirei e louvarei o teu nome para sempre e sempre. Grande é o Senhor e muito digno para ser louvado, e a sua grandeza é inescrutável. Amém? Que maravilha! Iniciarmos o nosso dia exaltando, glorificando e bendizendo o nome do nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Pai, o nosso amigo, aquele que está conosco em todo o tempo. E é dessa forma que nós devemos ser. Assim como Davi exaltou o Senhor com estes salmos, os irmãos que quiserem continuar lendo esses salmos por inteiro, ele é um salmo maravilhoso, porque ele exalta o nome do Senhor em todas as circunstâncias. Ele declara quem é o nosso Deus, quão poderoso Ele é e tudo o que Ele fez. E Ele nos criou, nós somos obras-primas de Suas mãos e nós fomos criados para adorá-lo, para glorificá-lo. Então que nesta manhã eu e você tenhamos essa alegria no nosso coração, de abrir a nossa boca e exaltar o nome do nosso Deus, de levantar as nossas mãos e adorá-lo com alegria no nosso ser, porque o nosso Deus, Ele é merecedor de toda honra e toda glória. Ele é digno de toda adoração. Que nós tenhamos o mesmo ímpeto que nós tivemos durante os jogos. Ontem eu estava meditando isso. Eu não acompanho jogo nenhum. Se me perguntar de time, de nome, de estrela, eu não acompanho. Mas quando começou a Copa, eu disse, pelo Brasil eu tenho que torcer, né, o Brasil. E quando chegava o momento de, vai começar o jogo. Gente, eu largava tudo. Deixa a nossa equipe depois eu tenho. Vai começar, tem que ir lá. E era uma coisa no coração, meu Deus, vai começar. E aí eu olhei para ele e disse, meu Deus, às vezes eu vou para a casa do Senhor, mais um dia. Quando era o jogo, vinha aquela coisa no coração, é o jogo, é a seleção, é a camisa amarela. E quando era para a igreja, eu digo, meu Deus, hoje eu estou cansada. Hoje eu queria ficar em casa, tá frio. E aí o Senhor me fez meditar. Qual é a dedicação que nós damos ao Rei dos Reis? Com qual alegria nós nos colocamos diante da presença dEle? O quanto bate o nosso coração quando nós dizemos, hoje eu vou para a casa do Senhor. Hoje é dia de adorar
para alguém, que a gente se arruma, que a gente se prepara, que a gente fica ansioso quando alguém nos convida para algo diferente, que a gente tenha esse mesmo sentimento para quando estivermos na casa do Senhor, para quando estivermos nos preparando para estar na presença do nosso Rei, porque Ele é o Todo-Poderoso. Nada e nem ninguém nos ouve como Ele nos ouve. Nada e nem ninguém nos responde como Ele nos responde. E nada e nem ninguém coloca alegria no nosso coração como Ele coloca. Nesses jogos, eu acredito que muitos de nós saímos frustrados. Mais uma vez não deu. Mas na presença do Senhor nós não saímos frustrados. Na presença do Senhor nós saímos cheios da certeza de que o melhor de Deus sempre está por vir na nossa vida. Nós saímos cheios de esperança, de graça, de mansidão. Então que nós possamos ter essa mesma alegria de exaltar e declarar como Davi declarou: eu te exaltarei, meu Deus, ó Rei, bendirei o teu nome para sempre e sempre. É de eternidade em eternidade, é sempre. Por isso glorifique e exalte o nome do Senhor. Amém? Vamos orar nessa manhã? Pai, nós te glorificamos e te exaltamos, ó Deus. Pedimos ao Pai perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros, ó Deus, por aquilo que talvez nos cometemos ao longo desta semana, que desagradou o teu coração, que entristeceu ao Senhor pelas nossas atitudes, ó Pai, ou ações. Que o Senhor possa nos perdoar, ó Deus. Nós nos colocamos nesta manhã diante da tua presença com o coração quebrantado, Pai, com o coração disposto a sentir a tua graça, a sentir o teu renovo, a sentir a tua presença neste lugar, ó Pai. Porque nós cremos que o Senhor já se faz presente neste lugar. Nós cremos que o teu Espírito Santo já está agindo em cada coração, ó Deus. Por isso, Pai, nós louvamos o teu nome e nós engrandecemos ao Senhor nesta manhã, ó Pai, e declaramos que tu és o nosso Senhor, tu és o nosso Deus, tu és o nosso Rei, e a ti nós rendemos, ó Deus, toda honra e toda glória para sempre e sempre e sempre, até que o Senhor venha. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Bom dia. Bom dia. Amém. Irmãos, quantos aqui, tipo assim, se Jesus voltasse agora, quantos aqui vão estar felizes? Quantos aqui estão prontos? Lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 7, diz assim: Vamos nos regozijar, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, porque chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se preparou. Quantos aqui estão preparados? Se Jesus voltar hoje, quantos aqui estão felizes? A gente tem que estar feliz, irmãos, porque se ele voltar, a gente vai se encontrar com o nosso amado. A Bíblia fala que vai ser um encontro lindo, que nós vamos nos assentar à mesma mesa do Senhor. E se ele voltar hoje, a gente vai estar feliz? A gente vai dizer: Senhor, eis-me aqui? Ou a gente vai estar triste? Ou a gente vai estar triste porque a gente pensa: ele vai voltar só daqui muito tempo. A gente tem que estar preparado, irmãos, para ele voltar hoje. Se ele não voltar hoje, amém. Mas e amanhã? Será que a gente vai estar preparado também? Nós precisamos ansiar com alegria. Nós precisamos ansiar com esperança, porque essa deve ser a nossa esperança. A nossa esperança não deve ser ter um automóvel bom, não deve ser ter uma casa bonita. A nossa esperança deve ser encontrar ao Senhor. Porque ainda se a gente tenha todas as coisas desse mundo, sem o Senhor, a gente não tem nada. Então nós temos que ter a alegria de encontrar o Senhor aqui na casa dele, mas também no dia que ele voltar, amém? Que o dinheiro não pode
Bom dia, amada igreja, que a paz de Cristo esteja com todos nós nesse lugar. Amém. Vamos falar de dízimo e ofertas. Em Provérbios 3, 9 e 10, diz: honra o Senhor com teus bens e com suas primícias. De toda a tua renda se encherão os teus celeiros de abundância. O dízimo é um símbolo de amor que a gente oferta na casa de Deus para manter a sua obra. Muitas vezes as pessoas perguntam: para que dízimo, se Deus não precisa de dízimo? Mas a nossa igreja, nossos missionários, todos que estão nesse mundo levando a palavra de Cristo para ter o seu sustento. Seja fiel a Deus, porque Deus é fiel tremendamente. Mesmo às vezes com muitas dificuldades, muitas coisas, às vezes a gente pensa que o Senhor, não vou dar, não vou conseguir, mas o Senhor faz transbordar muito nas nossas vidas. Mesmo separando essa oferta para poder dar continuidade na obra do Senhor. Que a gente seja com o coração contrito e alegre. Para que Deus nunca deixe faltar, que Deus abençoe cada missionário, cada pessoa que representa em Cristo, nesse país, nesse mundo que Jesus voltará. Tudo vai ficar, mas as nossas vidas, a nossa casa, tudo vai estar com o Senhor Jesus. Na alegria e na tristeza, seja onde for, mas nós servimos ao Senhor. Oremos. Senhor Deus eterno Pai, estamos aqui, Senhor Deus, entregando todos os dízimos e ofertas na tua casa, Senhor. E para ti, Senhor, para o Senhor dar continuidade à obra da cada canto dessa terra, Pai. Nós estamos, Senhor Deus, felizes porque o Senhor sempre nos sustentou, o Senhor nunca deixou faltar. Ainda que nossos olhos, Senhor Deus, diante de ser humano, a gente fica preocupado com o amanhã. Mas o amanhã pertence ao Senhor. Senhor, derrama a bênção sobre cada família aqui representada neste lugar, Pai. Cada canto dessa terra, Pai. Cada missionário, Senhor Deus, que estão lá, Senhor Deus, levando a Tua palavra através desse dízimo de oferta, Senhor Deus. Aonde eles possam, Senhor Deus, estar sendo sustentados para continuar glorificando e bendecendo o Teu nome. Que a gente possa, Senhor Deus, estar esperando, Senhor Deus, para a Tua volta. Que o Senhor abençoe, Senhor Deus, os pastores, os membros dessa igreja, Pai, e todas as igrejas que estão aí, Senhor Deus, mesmo aquelas sendo perseguidas, Senhor, mas o Senhor nunca deixará de amparar esses missionários, Pai. Obrigado, Senhor, por cada manhã aqui neste lugar, que a gente possa ser felizes e ter o coração contrito estar na Tua casa. Muitas vezes, Senhor, nós perdemos tempo, Senhor Deus, muitas coisas fúteis, mas a gente precisa encher o nosso Espírito Santo com a Tua palavra, Senhor Deus. Transforma o coração de cada família neste lugar. E cuida, Senhor Deus, desses missionários que estão sendo perseguidos, Pai. Porque o diabo está furioso. Mas o Senhor é grande. O Senhor vai guardar cada representante em Teu nome neste lugar, neste mundo. Obrigado, continua no decorrer desse culto, Pai. Que a gente possa, Senhor Deus, sair daqui com o nosso coração transbordado e cheio da Tua presença e do Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Glória a Deus. Esse é meu. Vou trocar. Eu convido os irmãos a fechar os olhos. Esqueça o irmão que está do seu lado. Curvem suas cabeças. Vamos entrar em espírito de adoração agora. Entregue a sua melhor adoração ao Senhor. Para você que está grato, entregue a sua gratidão. Entregue a sua gratidão dizendo que Ele é maravilhoso. Entregue a sua gratidão dizendo que Ele é santo. Para você que está aflito, entregue também tudo que é verdade, tudo que você quiser entregar para o Senhor. Entregue o seu coração para que Ele cuide. Entenda, irmãos, que acima de tudo, acima do que você está passando, acima de sua alegria, acima da tua tristeza, o Senhor, Ele ainda é Deus. O Senhor ainda está nesse lugar. Então esqueça os seus problemas, esqueça o irmão que está do seu lado. Entregue, irmão, somente entregue do seu jeito a sua adoração. Se você quiser levantar sua mão, você pode levantar. Se você quiser curvar a sua cabeça, você pode curvar. Se você quiser chorar, você pode chorar. Esse lugar é um lugar de liberdade, onde nós somos livres para entregar a melhor adoração ao Senhor. Ela não precisa ser uma adoração exagerada, ela pode ser uma adoração simples, ela só precisa ser uma adoração verdadeira. Amém, irmãos?
adora os teus pés, pra sempre governarás. Teu reino não passará. Ó Santo Deus, maravilhado
Glória a Deus, irmãos. Ontem eu estava conversando com meu irmão e ele me mostrando uma música que dizia muita realidade que a gente não para para enxergar. Que às vezes a gente reclama demais. Dizia assim, só reclama que o carro estragou quem teve a bênção de poder comprar um carro. Só reclama de acordar cedo para ir trabalhar quem tem um emprego. Só reclama do filho aprontar quem teve a bênção de ter um filho. É coisas que a gente não para prestar atenção. Às vezes a gente reclama, minha casa tá velha, tá ruim, não consigo arrumar. Mas glória a Deus que a gente tem um lar para cuidar. Então, se a gente parar para pensar, a gente é ingrato na maioria do tempo. Que hoje nós venhamos colocar isso diante de Deus, que Deus venha nos consertar, quebrantar o nosso coração. Peça a Deus hoje, para que Ele venha se derramar no modo do Espírito Santo, para que Ele venha tocar no teu coração, que você venha sentir a presença dEle, que você venha ser grato, porque hoje você pode acordar, que você está aqui de pé, com saúde, onde muitos estão numa cama de hospital, sem poder sair de lá, sem motivos para agradecer. Hoje nós estamos aqui porque a misericórdia de Deus é grande, porque o amor dele por nós é grande. Senhor, derrama o teu Espírito, Pai. Derrama, Senhor, meu Deus, a tua unção sobre cada um dessas manhãs. Em nome de Jesus. Da tua glória.
que este povo conheça que tu, Senhor, é Deus e que tu fizeste tomados pelo seu coração para trás. Então, fogo do céu que consumiu o holocausto e o vento caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E o Senhor dos Senhores, eu posso sacrificar a minha vontade, eu posso sacrificar a minha vida, as minhas ações em favor do Senhor, por amor a ti, ó Deus. Venha com o seu fogo, Deus, e queima a minha vontade, e os meus sonhos. Eu te amo, Deus. Só o Senhor é Deus. E Pai, irmão, só o Senhor é Deus. Irmão pastor e as crianças. Graça e paz. Precisa sentar, pessoal. Vamos falar com Deus? Ragnar não vem orar, Ragnar? Tá cansado, Ragnar, tá cansado. Vamos falar com o Senhor? Querido Deus, graças te damos mais uma vez, Senhor. Alegria, Deus, de ter o nosso coração aqui na tua casa, Senhor. Alegria, Senhor Deus, de poder falar contigo. Alegria, Senhor Deus, de ter mais uma oportunidade de vida. Alegria, Senhor Deus, de estar aqui congregando com irmãos e irmãs, Senhor Deus, cujo sorriso, Senhor Deus, o abraço e a companhia, Senhor Deus, são esplendorosos e motivadores para a nossa vida, para a nossa alma, Senhor. Alegria de poder estar aqui na disposição do Teu Espírito Santo, Senhor, podendo, Senhor Deus, ser abençoado, Senhor Deus, ouvir a Tua voz. Obrigado, Senhor Deus. E mais uma vez, ó Deus, queremos nos colocar aqui na Tua presença, Senhor, pedindo que o Senhor fale aos nossos corações, Senhor Deus. Use, Senhor Deus, as vidas daqueles que irão falar, Senhor Deus, a minha vida, a vida do professor, da professora lá na salinha. E, Senhor, ministra aqui aos nossos corações nessa manhã. Pedimos isso no nome do Senhor Jesus, que é poderoso. Amém. Vamos? Meus irmãos, graça e paz. Mais uma vez, vamos continuar aqui a nossa jornada junto com o pastor Pedro. Agora é capítulo 4, 1 Pedro capítulo 4. Mas esse negócio é fácil. 1 Pedro capítulo 4. Nós faremos aqui a leitura até o verso de número 11. Diz assim a palavra do Senhor: Ora,
tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham os que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Ora, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois, para este fim, foi o evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no Espírito segundo a Deus. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Voltando aqui ao pastoreio de Pedrão sobre as nossas vidas, quero voltar aqui a uma frisada que eu estou trazendo para a minha vida. O convite do apóstolo Pedro nessa caminhada de não muitas palavras é que a gente aprenda a se enxergar no meio da nossa caminhada cristã. A gente consegue olhar em todas as orientações pastorais de Pedro, um toque de cuidado, um toque de amor, um toque de carinho, mesmo diante de coisas que ele mesmo desenha aqui, ou trouxe para o nosso lumiar de pensamento, sérias, pesadas, graves. Ele traz para nós uma perspectiva diferente sobre o nosso caminhar no Evangelho, porque o convite que ele nos faz é que a gente perceba quem nós somos, qual é a dimensão dessa nossa posição no reino de Deus, e a partir dessa nossa nova percepção, a gente consiga enxergar a Deus com uma visão mais clara, mais precisa, mais correta sobre a nossa, sobre quem Deus é e nosso próximo passo, a nossa caminhada com Deus, porque o objetivo do Evangelho é vida, buscando aqui as palavras de Jesus, quando ele categoricamente afirmou profeticamente sobre as nossas vidas em tom de promessa, dizendo que ele veio para que nós tivéssemos vida, e uma vida plena, e uma vida que, nos termos antigos, diziam ser abundante. Então podemos trazer
como lógica na nossa reflexão. Então, a vida que nós vivemos dissolutamente, da maneira que a gente entende, da maneira que o mundo prega, ela é uma vida limitada, é uma vida incompleta, é uma vida que carece de algo especial. E esse algo especial nada mais é do que o ser divino na vida desse ser humano decaído por conta desse distanciamento pelo pecado. Então, a perspectiva que o apóstolo Pedro traz para nós é justamente essa. Se a gente não conseguir se enxergar, a gente não consegue compreender a dimensão de Deus, a sua obra e tudo que ele fez nas nossas vidas. E ele fala a partir de vida, como eu já comentei. Ele não são palavras ocas, estéreis, vazias. Ele fala a partir de experiências e de alguém que precisou sofrer a dureza de ir ao fundo do poço para entender o que é o resgate de Deus e a transformação de Deus e a nova vida com Cristo. E a partir daí que a gente precisa entender a nossa melhor caminhada com Deus. O pastor, como objetivo, ele tem a lógica de trazer sempre o melhor para as suas ovelhas. Nos coloquemos na condição de um pastor, num pastoreio, mas eu falo um pastor de profissão, aquele que tem ali um rebanho e todo dia ele precisa fazer com que aquele rebanho prospere. Se a gente pensar um pouquinho sobre a forma de cultivo, tempo de crescimento de uma erva e qualidades nutricionais de erva para erva, você não pode frequentar o mesmo pasto sempre, porque senão as suas ovelhas não terão a nutrição suficiente e nem mesmo a erva resistirá. Pois hoje passou o rebanho aqui, ele faz ali a alimentação dele, deixa a planta, vamos dizer assim, praticamente no talo. E essa planta precisa de um tempo para poder se restaurar. Ou seja, o pastor ele está sempre tendo que buscar um pasto interessante, de qualidade, para levar, para que a sua ovelha prospere, para que ela tenha vida, para que ela tenha uma vivacidade em seu ser, para que ela continue crescendo. E é assim que o apóstolo Pedro vem trazendo para nós. É um pasto diferente, é uma alimentação diferente, é uma maneira de conhecer a Deus diferente para que a gente cresça na graça e no conhecimento e sejamos cada vez mais vívidos na linguagem espiritual, estejamos cada vez mais cheios e transbordantes do Espírito Santo. Então ele convida a gente a refletir. Aqui ele traz aqui a ideia, dizendo assim: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta nesta carne já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus, segundo aquilo que Deus quer para nós. Então ele convida a gente a ter uma vida onde a nossa perspectiva, o nosso parâmetro deixa de ser aquilo que a gente considera com a nossa humanidade. Que os nossos pontos de vista como homens e mulheres desse mundo precisam ser filtrados por aquele que é o gerenciador da vida, por aquele que pode proporcionar vida. Podemos pensar assim: a partir de agora, todos os meus
pontos a considerar precisam ser passados à opinião de Jesus, à opinião de Cristo, à opinião da palavra, pois eu não posso viver a minha vida à maneira que eu penso. Eu não posso conduzir os meus atos à maneira que eu penso ou que o mundo entende, porque esse Cristo vive em mim. Eu sou esse altar, esse templo, e a partir de agora a opinião desse Deus é importante para a minha vida. E aí a gente consegue caminhar pelo vale da regeneração, como falamos aqui na quinta-feira, na quarta-feira. Caminhar com Deus é ser uma pessoa regenerada, é ser uma pessoa transformada pelo poder da fé e pelo arrependimento. E esse arrependimento é justamente a gente reconhecer a nossa humanidade, as nossas limitações, a nossa incapacidade de conseguir fazer a transformação necessária do nosso interior. Só o ser divino pode nos restaurar por meio de um perdão, pois os nossos pecados nos afastam de Deus e nos colocam com um abismo aonde só Deus pode fazer essa reconciliação. Então ele nos convida a olhar a nossa vida, nos convida a olhar a nossa comunidade, nos convida a olhar até a obra de Cristo pela perspectiva da transformação do nosso caráter, da transformação pessoal do nosso caráter. Então, cada um de nós vai ter uma percepção diferente, porque somos pessoas diferentes. Cada um de nós vai conseguir perceber pontos a mais ou a menos, porque cada um de nós tem uma experiência de vida, uma caminhada, tem uma imersão na vida espiritual diferente. E esse ponto é interessante aqui para a nossa reflexão, pois vai servir para que a gente, primeiramente, se compreenda como limitado nessa história. Porque a obra quem faz é Deus, não somos nós. Nesse processo, nossa parte é a fidelidade. Nesse processo, que a gente vai chamar de santificação, a nossa parte é a obediência. Quanto mais obedientes, quanto mais fiéis, mais nós vamos dando passos na trilha da santidade, na caminhada em direção ao Senhor, até que o dia teremos um encontro com Ele. Esse é o nosso passo, esse é o nosso processo. E por isso Pedro nos convida. A gente quer ter vida? Nós viemos aqui porque queremos vida. Nós viemos aqui porque a promessa de Deus é que teríamos paz. Nós viemos aqui hoje, estamos aqui hoje adorando o Senhor, porque enxergamos a vida na presença de Deus. E o apóstolo Pedro nos convida a pensar assim, olha, até a própria caminhada com o Senhor Jesus nos convida a pensar nisso. Por quê? Como pode ser? Qual é o trauma psicológico que nos fez ter esse revés na nossa vida? Um exemplo que eu encontrei num livro que eu li, diz assim, uma pessoa que sofreu um livramento grande, daqueles que, um acidente lá num carro, sei lá, um avião que cai, só ele sobrevive. Eu tive num evento que aquele homem que sobreviveu, né, no avião da Chapecoense, estava lá, né? Foi legal, dei um abraço nele, conversei com ele. Cara, fantástico, né? Eu não sei o nome dele. Mas é impressionante. Uma pessoa que sobrevive a uma doença daquelas graves, que levam à morte, um AVC, um
infarto. Pode essa pessoa, depois de todo esse trauma, continuar com a mesma ideia que ela tinha antes? Pode até ser. Tem gente que o coração é tão duro, tão duro, tão duro, que nada muda ela, né? Mas uma pessoa que tem um coração de carne transformada por Jesus, que ela passa por um momento desse, que ela olha e fala com ela mesma. É uma conversa interior, fala assim, olha, eu preciso rever todos os meus conceitos a partir dessa experiência poderosa, porém traumática na minha vida. Voltando os olhos para a nossa vida com o Senhor. Enquanto a gente não reconhecer a nossa humanidade, enquanto a gente não se enxergar como um pequeno grão de areia diante do universo que é o Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, enquanto a gente não enxergar a nossa limitação e a nossa fragilidade, a nossa tendência ao pecado, e saber que se não fosse o amor desse Deus que me concedeu o livramento da morte, que era a minha pena merecida, pelo contrário, me permitiu uma nova vida e me dá a autorização para sair por aí proclamando o nome dele, expressando seu amor e sendo perfume para permear o ambiente. Isso, para ser verdade, para ser realidade na minha vida, na nossa vida, precisa fazer com que a gente reescreva os nossos conceitos. Porque o poder de Deus, ele opera e transforma poderosamente um ser humano que se coloca à sua disposição para ser impactado, transformado e usado. O apóstolo Pedro nos convida a isso. Nos convida a pensar assim. Após perceber tudo isso, eu não posso sair diferente. Senão eu estou impedindo que aquela semente boa seja real na minha vida. Parábola do semeador. A parábola do semeador é um grande alerta que a gente tem que ter para a minha vida pessoal e espiritual. Essa parábola foi uma das que mais intrigaram a minha vida de jovem convertido. Eu lendo o Evangelho e eu amava ler eu amei essa história. Gente, que história maravilhosa. Cara, que impressionante. Mas aonde que eu estou nela? Essa semente que caiu no meu coração, os passarinhos vão comer? Deus me livre. A erva daninha vai fazer ela no chão? Vai sufocar ela? Deus me livre. Eu quero que ela germine no meu coração. Eu quero que ela seja real. Eu quero que ela seja frutífera, como diz Jesus ali, a ponto de fazer uma grande produção. Eu quero que ela seja real na minha vida. Então, quais são os cuidados que eu preciso ter? Eu preciso compreender o poder de Deus e aonde eu estou nessa história. Porque o diabo é real. Olha como é que Cristo é legal, né? Ele joga claro, ele joga limpo. Cristo deixou tudo parametrizado. Tudo parametrizado. Olha, cuidado. Isso pode acontecer na sua vida. Ah, não é um dedo em riste de Jesus, dizendo, olha, eu vou ser aquele que a semente vai cair e o passarinho vai comer. Não, ele está dizendo assim, se você quiser vida de verdade, você tem que fazer com que a vontade de Deus seja cumprida na sua vida.
fuja das paixões que o homem tem. E aí a gente já começa a perceber a dica que Deus tem para nós. Cuidado com as nossas paixões. Somos seres humanos, temos as nossas paixões. Nos encantamos. E aí a gente começa a entrar no conceito de desvirtuar, desviar, diversão. Diversão. Eu fui compreender o conceito de diversão quando eu entrei para a equipe de... como é que é? Lá da Marinha. Existe... de comboios. Comboios. Uma forma dos navios conseguirem sobreviver à Segunda Guerra Mundial foi em forma de comboios. Porque os submarinos ficavam ali na espreita e se o navio vai sozinho, vira presa fácil para o submarino. Então eles descobriram que faziam um grupo de navios e colocavam as escoltas. Colocavam os anjos ali em volta. E quando o submarino vinha, ele pegava um, mas aí os navios corriam atrás dele e começaram a caçar os submarinos. Até que a guerra submarina foi deixada de lado, porque começamos a ganhar a guerra por isso aí. E aí tinham os informes. Tem um informe que naquela região por onde o navio vai passar tem submarinos. E aí, que se passavam a ordem? Olha, você precisa fazer uma diversão daquela rota. Diversão é a gente seguir no mesmo rumo, porém dar uma folga no rumo. Dar aquela folga, sabe? Eu quero ir daqui para lá, em vez de traçar uma reta, eu faço uma curva, mas depois volto para o mesmo rumo. O nome daquilo ali é diversão. Então a gente vai entender diversão. Hoje a gente está aqui, somos pessoas, trabalhamos, tal, e de repente chegamos à noite e resolvemos, hoje nós vamos ao cinema. Então nós divertimos ali a nossa linha de viver para poder ir lá fazer aquele momento ali do desvio e aproveitar, assistir a esse cinema, assistir a alguma coisa que seja interessante. Não é esse tipo de diversão que eu estou falando, mas na nossa caminhada com Deus, a gente precisa ser constante, abundante e cuidado que o inimigo coloca esses motivos aonde nós caímos na diversão e perdemos o foco principal, que é a gente estar fazendo a vontade do Senhor. Se você ler o livro Um Peregrino, você vai ver que o peregrino cai, sem dar o spoiler, tá? Sugiro a leitura com muito empenho. Mas o peregrino cai nessa diversão, perde o foco e entra em desespero. Então, meus irmãos, nós precisamos compreender que essa transformação tem um caráter particular que nos convida a ter uma releitura. Eu preciso saber quem sou eu nesse caminho, aonde recebi a bênção, onde eu fui impactado, aonde recebi a graça de Deus, para que eu possa compreender qual é a minha posição nesse reino a partir de agora e a partir desse momento, dessa experiência que eu tive com Deus, aonde eu fui resgatado, deixei de morrer para receber uma vida abundante, o que eu preciso fazer para que isso seja replicado, proclamado, pois estamos aqui nesse mundo para impactar vidas e a gente não consegue impactar enquanto a gente não perceber a dimensão da bênção que nós recebemos.
Então, esse é um convite que o apóstolo Pedro faz para nós. Ele não está glorificando o sofrimento, mas ele está fazendo com que a gente enxergue no processo de Deus a mão de Deus. A gente começa a olhar para a cruz e ver as agruras da cruz, e realmente foi um momento assim terrível, algo ardiloso de uma atitude de um ser humano. Cravar uma pessoa na cruz é uma coisa das coisas mais horríveis que a gente possa imaginar como seres humanos. Mas foi a mesma cruz que derramou as ricas bênçãos do amor de Deus para as nossas vidas. Quando a gente olha para a cruz hoje, o sorriso não tem como deixar de abrir nos nossos rostos. E é essa perspectiva que o apóstolo Pedro traz para a gente. Que nós encaremos as nossas vidas a partir de quem nós somos e a partir das maravilhas de quem Deus é. Pois até mesmo as nossas paixões a gente pode superar sem perder a alegria, sem perder o contentamento, sem perder o nosso jeito de ser, sem deixar de sermos pessoas contextualizadas com a nossa vida, com a nossa sociedade. Moral da história, a gente não precisa ser uma pessoa carrancuda, triste, amargurada, porque agora eu sou uma pessoa de Deus, focada. Não é isso. Não é isso que o apóstolo Pedro quer dizer. Mas ele quer dizer que a nossa vida precisa viver essa perspectiva, pois até mesmo que os nossos olhos, na razão humana, entendem como tristeza e dor, é ali que Deus opera, é ali que Deus faz o milagre, é ali que Deus faz a transformação. Tem quanto tempo ainda? Mais 10 minutos? É? Eu já... Acaba 10h30? Gente, eu estou só no primeiro versículo, né? Mas beleza. Então, gente, ele continua caminhando. Olha, aqui eu falo aqui olha como a perspectiva, a partir desse momento, demonstra o amor de Deus e alguém que recebeu esse impacto e foi transformado. Foi realmente transformado, porque se tem alguém que a Bíblia mostra ali as duras broncas de Jesus e o abraço amoroso desse mesmo Jesus, é o apóstolo Pedro. Se tem alguém que foi chancelado para ser pastor e está pastoreando a nossa vida aqui agora, foi o apóstolo Pedro. Esse homem, ele olha para o pecado e ele traz aqui uma lista. E nessa versão aqui da Bíblia, que não sei se ela é antiga, mas parece, né? Deixa eu ver aqui. Ainda fala que é revista e atualizado, mas não sei se no nosso português moderno tem essas palavras aqui não. Vou perguntar aqui para a irmã dessa. Concupiscências, borracheiras. Eu, sinceramente, nem sei o que é isso. Ó, bebedices, tal, até vai. Ó, devassidão já é uma palavra que também já está ficando meio antiga. Mas ele vem trazendo bastante da nossa permissibilidade, como nós somos permissíveis, como nós somos influenciáveis, como nós, muitas vezes, deixamos de trazer para nós critérios que nos levariam a ter uma vida muito mais gostosa diante de Deus, para ceder e fazer com que a nossa vontade seja praticada, como a gente deixa com que a nossa humanidade aflore. E o apóstolo Pedro nos convida, né,
a entendermos a obra de Deus na nossa vida, sem apontar dedos. Ele não está trazendo aqui um leque de questões morais, né? Aquele que é beberrão vai para o inferno, né? Aquele que pratica lá, né, as orgias vai para o inferno. Ele não está aqui traçando uma lista moralista e determinista para fazer com que a gente compreenda que essas coisas não agradam ao Senhor. E aí vem o tom de amor, o tom de pastor, o tom de exortação que Pedro, como pastor, traz para nós, porque ele é o pastor chancelado pelo Senhor Jesus. Olha, cada um sabe das nossas vidas, cada um sabe dos nossos problemas, cada um sabe das nossas lutas. E ele diz assim, olha, cuidado com as permissibilidades, pois elas nos fazem pecar, e o pecado nos afasta de Deus, e Deus veio para que a gente tenha vida, para que a gente tenha paz. Então, reconheça o poder que Deus tem te dar para você fazer com que a sua vida tenha uma vida mais gostosa, melhor com Deus. Porque Deus quer habitar no seu coração, como a gente acabou de cantar aqui. Deus habita no nosso coração, como a gente acabou de cantar aqui. Porque Deus quer fazer uma obra na nossa vida, como a gente acabou de cantar aqui. E esse foi um anseio trazido nos Salmos pelo rei Davi. Quando ele diz lá que assim como a corça anseia pelas águas, a nossa alma tem sede desse Deus poderoso, tem sede da vida. O nosso Senhor, o nosso querido Pedro, certa vez ele diz, numa das repreensões de Jesus, onde Jesus fala assim, olha, vai lá, segue a vida de vocês. Ele fala para Jesus, fala assim, mas Jesus, para onde eu irei se só contigo temos a vida eterna? Só contigo temos as palavras de vida eterna. Só contigo tem sentido na minha vida. Para onde eu irei? Ou seja, sem Deus falta um pedaço grande de nós. Sem Deus, o rumo errado é certo. Sem Deus, a decisão errada bate à minha porta. Sem eu reconhecer a dimensão de Deus, eu não vou conseguir atingir o objetivo. Então, eu preciso reconhecer que eu não sou Deus, que eu sou homem. E que é esse Deus maravilhoso, que merece toda a minha atenção, todo o meu foco. E eu não posso divertir desse aspecto. Eu preciso manter o foco. Eu preciso manter o foco. Eu preciso combater o inimigo quando ele quiser fazer com que essa semente que gera em meu coração pela palavra seja atacada pelos pássaros de Satanás para levar essa semente com as dúvidas, com as crises, com as questões pequenas da vida, simples, aonde eu simplesmente posso rechaçá-las pela decisão de escolher agradar ao Senhor. São decisões que a gente faz. Caminhar com Deus, crescer na graça e no conhecimento de Deus, são decisões que a gente faz. E o mal bate à nossa porta a cada instante. Mas também existem aquelas questões mais profundas. Muitas vezes a gente está caminhando com Deus já há algum tempo, e aí vem as crises, e aí vem alguma dúvida, e aí vem algum problema, e aí a gente começa a se questionar. Mas Deus virou as costas para mim? Aonde estava Deus quando aconteceu essa situação na minha vida? E aí a gente começa a permitir que a voz daquele que é o inimigo das nossas almas venham
falar alto aos nossos corações e esquecemos que não podemos divertir, que precisamos estar com o foco, precisamos estar ligados, precisamos estar olhando para Cristo o tempo todo, pois senão nós esquecemos que nós somos seres humanos. E que foi esse Deus maravilhoso que não deixou eu ir para a morte. E essa morte está batendo na minha porta mais uma vez. E aquele que está em Cristo não quer voltar para a morte, não quer voltar para os braços do inimigo. Cristo pagou o alto preço para nos resgatar de lá. Cristo pagou. Mas para isso a gente precisa reconhecer a dimensão do poder de Deus operado na minha vida, a dimensão do Deus maravilhoso, ao qual vale a pena eu dizer sim e repetir esse sim todas as vezes, a fim de que o nome dele seja glorificado a partir da minha vida e aí em tudo. Cada vez que a gente se torna permissivo, a gente está negando o Senhor. E aqui ninguém quer ser Judas. Ninguém quer ser Judas, né? Todo mundo quer ser Paulo. Todo mundo quer ser Pedro. Todo mundo quer ser Ruth. Todo mundo quer ser Esther. Mas ninguém quer ser Judas. Mas somos Judas. E nem percebemos. Então, precisamos compreender isso. Quem somos? Quem somos nessa caminhada? Precisamos compreender com toda a nossa pequena mente isso. Porque muitas vezes a gente se acha que é o rei da nossa vida. A gente se acha senhor da nossa vida. A gente acredita que a gente pode fazer tudo o que quer da nossa vida. Só que esquece que para ser cristão, Jesus precisa ser o rei. Para ser cristão, eu entreguei o reinado da minha vida para ser dirigido pelo Rei dos Reis. Para que ele seja verdadeiramente Senhor da minha vida. Então, gente, fica essa pequena conclamação do apóstolo Pedro para as nossas vidas. E agora fica um apelo aqui emocional para nós. Nós temos todas as evidências da palavra para receber de Pedro toda essa ministração, toda essa orientação. É alguém especial, não escolhido por mim nem por você, mas escolhido pelo Senhor Jesus, para que você e eu sejamos recebidos por Deus a partir da bênção, do amor, do cuidado. Como nós temos tratado a nossa vida a partir disso? Você tem reconhecido na sua vida que Deus é realmente importante? Você tem reconhecido na sua vida que Deus realmente merece todo o seu crédito? Mas não é apenas com o dizer, pois se fosse por palavras, seria fácil. O que Deus quer é que a gente reconheça verdadeiramente de coração. E reconhecer de coração também vai além do apenas vir a um culto e botar uma Bíblia embaixo do braço e conhecer uma série de versículos. Vai além disso. Reconhecer de coração é dizer sim para Deus quando a tempestade balança a nossa árvore a ponto de praticamente não sobrar folhas. É quando aquela proposta maravilhosa bate a nossa porta e a gente
tende a dizer sim, mesmo sabendo que aquela proposta não agrada ao Senhor. É a gente se encantar por coisas que a gente sabe que vai nos afastar do Senhor. É a gente, como o nosso Pedrão traz aqui, né, é se envolver com as coisas do mundo, com orgias, com bebedices, com coisas parecidas, acreditando de que não existe nenhum problema. Uma coisa é certa, existe um Deus que tem um sarrafo bem alto, que está nos observar o tempo todo. E está atento a cada uma das nossas escolhas, cada uma das nossas atitudes. E o que ele procura? Ele procura aqueles que têm fé na terra. E fé vem de fidelidade, né? Aqueles que são realmente fiéis à sua vontade. Para que aquilo que é simples se torne complexo nas nossas vidas. Para aquilo que é basicão se torne poderoso nas nossas vidas. Lembramos que a oração que Jesus nos ensinou começa pelo seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então fica esse pastoreio de Pedrão para mim, para a sua vida. Eu peço para que Deus me ajude, me ensine a aplicar isso na minha vida cada vez mais, para que cada vez mais eu consiga fazer com que os meus pequenos atos sejam capazes de botar um sorriso no rosto de Deus. Não pela moralidade, mas pela gratidão. É diferente de alguém dizer assim, eu não vou fazer porque eu vou para o inferno. Mas eu vou dizer assim, não, eu faço porque eu sei e conheço o Deus que me resgatou daquela vida que a morte era certa. E aí, o nosso brilho será aquilo que irá iluminar o universo, que é o brilho de Deus. Amém? Vamos convidar aqui a nossa diaconisa Fátima. Ela não está aqui, né? Ela está ali. Agora é o momento de clamor, de oração. Bom dia, irmãos, que a paz esteja com todos. Amém. Vamos orar ao Senhor. A palavra de Deus diz que a alegria vem pelo amanhecer. E cada dia se renova a palavra do Senhor. Então, que a tua saúde se renove, que os teus dias se renovem a cada amanhecer. Porque o amanhã pertence ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, na tua casa, nesta manhã, Senhor, pedindo que o Senhor venha com a tua proteção a cada um, Senhor, que aqui está, a cada família aqui representada, Pai. Que o Senhor cuide, que o Senhor coloque um anjo, Senhor, com um escudo sobre a casa de cada um. Amém. E só quem tem liberdade para entrar na casa de cada um daqui representado é o Senhor. Amém. É o Senhor Jesus que pode entrar em cada casa. Amém. Que a doença saia, que tudo, a perturbação saia, que a depressão saia de cada casa que aqui está representada em nome de Jesus. Amém. Porque nós estamos aqui para liberar, Senhor, a tua bênção, que é o Senhor que dá a bênção, mas é nós que pedimos, Senhor, e o Senhor libera. Cura quem precisar de cura, Pai. A quem está doente, que o Senhor cure. Que quem está precisando de libertação, que o Senhor libere. Que o Senhor tenha a mão poderosa para afastar todo o mal. E nessa bênção nós vamos para casa,
Que essa semana seja abençoada, que o nosso trabalho seja abençoado. Cuida de nós, Senhor, aonde quer que nós estamos nessa semana. Que o Senhor protege, que o Senhor campa os teus anjos ao nosso redor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, lembrando, quarta-feira nós temos o nosso encontro no PG. Lembrando que é um compromisso de todos, hein? De todos. Sábado temos algum evento? Não? Então, domingo, 18h30, ceia do Senhor. Né? Vem primeiro domingo do mês? 18h30, ceia do Senhor. 18h30, aqui nesse lugar, se assim o Senhor nos permitir. Só quero agradecer, irmãos. Ontem a gente teve um momento bem bonito com as crianças. Para agradecer, principalmente os jovens que estavam todos aqui, nos ajudaram, brincaram com a gente. A irmã Andressa que veio e trouxe a palavra. Obrigada mesmo. Foi um momento assim muito bonito e muito importante para nós estarmos trabalhando juntos com as crianças. Obrigada. Amém. Deus parabéns à irmã Lu que fez essa organização e planejamento e todos aqueles que puderam vir aqui e abençoar. E tiver uma foto, me manda lá para botar no relatório. Tem aquele relatório que tem que mandar. Mais alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, que a graça do Senhor nosso Deus, ou melhor, que o amor do Senhor nosso Deus, a graça do Senhor Jesus, o nosso Salvador, e as consolações do Espírito Santo, que são doces como mel, abençoadoras, sejam com cada um de nós aqui e com cada aquele que proclama o nome do Senhor em Espírito e em verdade por toda a face da terra. Meus irmãos, excelente domingo e que Deus nos abençoe.